Muito boa noite, estamos chegando. O Gazeta Esportiva está no ar com muita informação e a melhor equipe de comentaristas esportivos da televisão brasileira. Hoje eu tenho essa dupla que eu amo de paixão, Chico Lang e Celso Cardoso. Bastante amo você também. Boa noite. Mas o Chico eu amo mais. Começamos o programa de hoje com a conclusão da sexta rodada do Campeonato Paulista no jogo de ontem entre Palmeiras e Bragantino no Pacaembu. E não teve jeito, viu, gente? As tragédias dos últimos dias acabaram influenciando, claro, o clima da partida. Um minuto de silêncio cala o Pacaembu e emociona Filipão. De luto por conta das tragédias do Ninho do Urubu e da que vitimou o jornalista Ricardo Boechat. Nós do Palmeiras, os atletas, comissão técnica, o que pudermos fazer em relação aos pais, ao Flamengo, porque hoje nós temos que nos unir mais do que nunca e queremos também dizer que é uma tragédia, mas que nós vamos tentar, todos nós dentro do futebol, tentar superar. Outra manifestação que eu gostaria de fazer hoje e que me dói foi a morte do Boechat, porque há 10 dias atrás eu tive a oportunidade de dizer numa visita da Renata lá ao nosso centro técnico que eu era um fã do Boechat. Se eu quisesse escutar alguma coisa em termos de notícias com qualidade, eu escutava o Boechat. Tristeza que nem mesmo a vitória sobre o Bragantino apagou. E olha que o jogo teve Dudu em grande estilo. O atacante foi o dono do primeiro tempo. Logo de cara finalizou com categoria a bola lançada por Moisés para fazer 1-0 sobre o Bragantino e marcar seu primeiro gol em 2019. Depois fez uma linda jogada antes de tocar para Borja ser derrubado pelo goleiro Alex Alves. Pênalti que foi batido por Gustavo Scarpa para colocar o 2-0 no placar. O autor do gol, aliás, foi elogiado por Filipão. Pela primeira vez, jogou centralizado no meio-campo e foi aprovado pelo treinador. O Scarpa fez aquilo que um meia tem que fazer e recebendo muitas bolas, participando do jogo, voltando na marcação do volante, que é o normal ali para que ele não jogue, e foi bem. Moisés também causou frisson na torcida ao tentar surpreender o goleiro Alex Alves, que estava adiantado. E Fernando Praz, no finalzinho do primeiro tempo, mostrou que mesmo aos 40 anos, continua em forma. No segundo tempo, o Palmeiras não diminuiu o ritmo. Dudu continuou infernizando e nessa jogada fez o goleiro dar rebote para Borja perder um gol impossível de perder. Já Moisés parece mesmo se dar bem melhor quando joga de segundo volante. Nesse lance, ele deu até rolinho antes de fazer Alex Alves se esticar todo para impedir o terceiro gol do Verdão. O Bragantino voltou a experimentar Fernando Praz nessa cobrança de falta, mas outra vez o goleiro se deu bem. Em outra jogada de Dudu, que passou por Gustavo Scarpa, a bola sobrou para Felipe Pires, que perdeu mais uma chance. Depois disso, Filipão tirou Moisés, Dudu e Gustavo Scarpa. Mas a vitória já estava garantida. Foi 2-0, mas podia ter sido mais. O bom desempenho tem a ver com a semana que Filipão teve para trabalhar depois da derrota no Clássico para o Corinthians. Fato que não vai ser comum ao longo do ano não, mas que vai se repetir nas 2 próximas semanas. Já que o Palmeiras só volta a jogar no domingo contra a Ferroviária e depois só terá um novo compromisso no outro sábado contra o Santos. E o Filipão quer usar esse período para deixar o Verdão nos trinques para os desafios que o time terá pela frente na temporada. As correções podem ser feitas com tranquilidade durante a semana, de segunda a quinta ou a sexta a gente pode exigir 2 turnos, pode fazer uma série de cobranças durante os treinamentos e correções. Então é bom que nós tenhamos ainda mais 2 semanas em condições, porque aí temos os jogadores que podem melhorar ainda nessa organização de equipe, no trabalho da bola. E aí nós vamos ficar novamente uma equipe com qualidade.
Bom, a entrevista coletiva do Felipão, na noite de ontem, foi um misto de emoções. Se em um momento ele ficou emocionado em relação a Daverson, vocês vão ver aí tudo o que o treinador falou. Aprendeu alguma coisa, ele volta com o status que eu sempre dei a ele. Se ele não aprendeu, ele não volta não. Não adianta, chega. Agora, se aprendeu, ok. E nós não somos ninguém de superiores de dizer não se dá uma chance. Não, se dá uma chance, mas tem que ver se aprendeu. Eu fico até um pouco surpreso da cobrança da torcida do Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras está cobrando por Instagram, por não sei o que, os jogadores, porque perderam um jogo. Nos últimos 15 jogos, perdemos 2. Nos últimos 15 jogos, ganhamos 8, 9. Quer dizer, menos. A torcida pode cobrar, mas um pouco menos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E o pior, aliás, o Filipão tem razão no que ele está colocando. Poxa vida, o time é campeão brasileiro, atual campeão brasileiro. Começo de temporada, ok, poderia estar jogando mais? Poderia estar jogando mais. Mas, pô, vamos dar tempo ao tempo, né? O Palmeiras é o time com maior investimento, melhor elenco, atual campeão brasileiro, repito, candidato ao título na Libertadores, que é o que interessa, o Palmeiras nem estreou. Campeonato Paulista, ele é para pré-temporada, para preparar o time. Pegaram no pé do Borja, o Borja foi o principal artilheiro, tem muita gente que não gosta. Eu até acho também que o Borja ficou abaixo da expectativa de quando ele foi contratado. Muito bem, ok. Mas ainda assim ele foi artilheiro do time no ano passado, é artilheiro do time nesse ano. Poxa vida, sabe, perder um gol ou outro faz parte do jogo. Quem nunca viu um grande artilheiro perder gols? Eu já vi vários. Só que faz muito mais do que perde. A propósito, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Borja tem até proposta para sair. E é bem provável que o Palmeiras libere. Não sei se vai ter o mesmo empenho para mantê-lo no time. Sobre o Daverson, esse é o assunto para daqui a pouquinho, mas o Felipão também tem razão. Sabe, se aprontar de novo, não tem por que ter mais chance. Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Eu vi uma partida ontem que o Palmeiras encontrou grandes dificuldades para vencer. Principalmente porque o Bragantino obrigou o goleiro Praz a fazer 2 grandes defesas, que poderiam ter sido 2 grandes gols, 2 gols lindos. O Palmeiras não jogou bem ontem. E a chance que teve, desperdiçou na cara do goleiro. Quer dizer, evidente que a torcida tem que ficar brava. Eu não sou palmeirense, mas se fosse, eu vaiaria o time ontem. Eu vaiaria. Porque o time jogou mal. O time, mais uma vez, mostrou muito desentrosamento. O Scarpa jogou bem, jogou. O Moisés acertou alguns chutes, acertou. Mas depois pediu para sair porque estava contundido. Aí voltou para dentro de campo, para sentar no banco. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Aconteceu sim, ele sentiu uma contusão. Então, quer dizer, é um time que não inspira confiança. O time de Palmeiras não inspira confiança. Apesar de ter vencido ontem por um placar enganoso de 2-0, no meu modo de ver. Quanto ao luto ao Boechat, evidentemente o Felipão é um cara sensível. Eu tive com ele na Copa de 2002, acompanhei e vi que o Felipão chora, apesar de tudo, né? Apesar de achar, não, ele é machão, ele é gaúcho, não. Ele chora, ele se compadece, ele se preocupa com as pessoas. Ele até se preocupava com alguns jornalistas lá. Eu mesmo, ele vinha, conversava, batia papo, a gente fumava chimarrão. Ele é um cara legal pra caramba. Então é evidente que ele se preocupou com o Boechat e se entristeceu com o Boechat e quase acabou chorando. Como todos nós, né? Todos nós ontem nos emocionamos. Então, é um acidente que não pode acontecer. Uma tragédia daquelas que não tem pé nem cabeça. Se o caminhão não estivesse lá, o homem estava vivo. Quer dizer, ou se ele chegasse um minuto antes, ou fosse um pouco para a esquerda, saía do caminhão e saía andando do helicóptero. E estava todo mundo dando risada. Então, quer dizer, essas coisas entristecem. Essas coisas deixam a gente extasiado. Bom, e o menino maluquinho do Palmeiras é o tema da nossa enquete do dia. Você que está em casa, sentadão no sofá, daria mais uma oportunidade para o Daverson? Sim ou não?
você pode entrar e votar lá no site gazetesportiva.com, clicando lá no site gazetesportiva.com. Você também pode participar pela hashtag Gazeta Esportiva Chileno. Pisca? Isso, ó lá. Pisca de novo aqui, ó, pra vocês verem. Hashtag, vocês colocam no Twitter lá, hashtag a sua opinião. E você também tem mais uma opção para interagir com a gente, mandando um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, ou uma pergunta aqui para os nossos comentaristas, pelo meu WhatsApp. Anota aí o meu número. 11 99479 1633. 99479 1633. Manda seu nome, sua cidade, que você vai aparecer no final do programa, beleza? E aí, Chico, Celso, vocês dariam uma nova oportunidade para o Daverson? Se você fosse treinador e já tendo visto tudo que ele fez... Ó, vamos colocar como se eu fosse treinador do Palmeiras. Você é o Felipão. Né, Felipão? Tem contrato, né? Salário, já foi multado em 350 mil, quer dizer, então, tudo que tinha que ser feito para puni-lo já foi feito. Sim. Então, é deixar claro que é a última chance, como o Felipão deixou. Como o Felipão deixou, é a última chance, mais uma pisada, tchau, acabou, rescinde o contrato e um abraço. Né? Agora, eu, pessoalmente, acho que o Daverson não é nada confiável. Ele vai passar um tempo, os dois, vai pisar na bola de novo. Eu não confiaria nele, né? Mas no caso do Palmeiras, acho que o Palmeiras acerta ainda mais uma oportunidade. E aí, Chico? Eu daria uma oportunidade, sim. Daria porque o Daverson é um bom jogador. E todo mundo merece uma segunda chance, né? Uma terceira, uma quarta. Ele é a décima. A sexta, acho que é a sétima dele. A 11ª, desde que ele, em campo, nos treinamentos, ele faz para merecer, né? Porque o Felipão leva muito em consideração o treinamento. Eu sei porque acompanhei ele lá na Copa 2002, eu falo isso porque hoje não deixa ninguém entrar para ver o treinamento que ele faz. Mas é um dos melhores que eu já vi algum técnico fazer. Tirando aí o Tite, talvez, o Carille no comecinho, treinamentos bons, treinamentos legais, que movimentam todos os setores do gramado. E o Daverson deve sair muito bem neles, porque ele joga sempre. Então, por dedução, né? Então, eu acho que o Daverson se encaixa assim e tomara que agora, quando voltar, volte com juízo, né? E se voltar sem juízo, aí não temos nada que fazer, tem que mandar ele embora mesmo. Você sabe que eu achava que o Daverson era porque todo mundo fala menino maluquinho, eu achava que ele era um menino mesmo, que ele tinha, sei lá, 22, 23 E eu anos. acho que é justamente esse o problema. Mas ele tem 26, Quando você começa 27, a passar muito a mão na cabeça, é um menino, 25 anos. Pô, 25 Não, anos acho que eu ele já tem era mais de pai. 25. Para, não. Mas quem disse Não. que ele não é? É que Sei lá, os Não. 30 são os novos 20, então a gente está indo por esse lado, então ele ainda está na adolescência. Mas você sabe que esse apelido aí, menino maluquinho, era dado por o Edmundo, né? Era um Também? apelido, O animal? era Não, um o menino Edmundo é maluco. animal. Não, animal, menino maluquinho, por causa da panela lá do personagem do Zinaldo, né? Que tinha uma panela na cabeça. Então quer dizer que o cara acha legal ser maluco, e não é legal ser maluco. Não tem nada de legal ser maluco. Você tem que ser você tem que andar fora da curva. Legal andar fora da curva, mas não andar torto na curva, né? Aí você bate o carro, você dá com o nariz na parede, no poste. Você tem que andar fora da curva. É esse que é o problema, né? A definição de maluco é o cara que fica fora da curva, não dentro da curva. Olha, e falando em Palmeiras, domingo no Mesa Redonda, nós mostramos a primeira parte de uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, presidente da Crefisa e conselheira do Palmeiras. Você perdeu? Você quer ver na íntegra? Então, é só acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/Mesa Redonda, dar um clique e assistir. Nós vamos agora a um pequeno aperitivo do que foi essa conversa. Lembrando que no próximo domingo tem a segunda parte, tem muito mais. Leila, muito obrigado por nos receber aqui. É um bom negócio investir no futebol? Então, Flávio e Michele, primeiramente, eu que agradeço a presença de vocês aqui em casa. Aliás, essa casa é de vocês também. Obrigado. Então, muito obrigado por terem vindo aqui. Mas, falando em futebol, se é um bom negócio, não é um bom negócio, é um excelente negócio. Excelente, porque essa parceria que nós temos com o Palmeiras, isso não beneficia só o Palmeiras, beneficia todo o futebol. Porque nós servimos de exemplo. Vocês vejam que agora tem várias instituições financeiras também apostando no futebol. E sem dúvida nenhuma, com relação à visibilidade, porque a grande maioria da população
gosta de futebol e se alguém da família não gosta, tem alguém que acompanhe, então a família, isso acaba unindo a família, não é? Então dá muita visibilidade, é um excelente negócio. O Palmeiras pertence a nossos milhões de torcedores. Nós estamos lá para colaborar com o clube. Simplesmente isso. A Leila quer ser presidente do Palmeiras. Ok, e se eu quiser ser presidente? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Você quer ser presidente? Qual o problema? Em 2021, eu posso ser candidata. Porque no Palmeiras é um processo muito democrático. Você, para ser candidata, você precisa ter um mandato completo como conselheira, precisa ser aprovada. Eu acho que você precisa ter 40, 45 votos de conselheiros. Indicações no conselho. Você tem, Leila. E depois você vai para os sócios que elegem o presidente. Então, é a decisão do sócio. Então, eu posso ser candidata, posso ser. Se o sócio vai me escolher ou não, aí são outros 500. Quanto tempo, isso é uma coisa que eu ia falar sobre a era Crefisa, né? Quanto tempo você imagina que possa durar isso? Eu costumo dizer que eu descobri que meu lugar é no Palmeiras. Isso é muito importante na vida da sua vida, você descobrir onde é seu lugar. Às vezes você passa a vida inteira sem saber. Você está aqui, puxa, mas eu não estou bem aqui, não é? Você não está à vontade. E eu descobri, gente, que meu lugar é no Palmeiras. Eu não pretendo sair nunca do clube. É óbvio, só se eu tiver algum problema nas minhas empresas, que eu não consiga proporcionar um patrocínio deste tamanho, né, tão vultuoso para o clube, eu pretendo ficar o resto da minha vida apoiando o Palmeiras da forma que for possível. Muito obrigada, Muito obrigado, viu, Leila? por nos receber, viu, Leila? Disponibilizar o seu tempo, que é precioso, esse tempo todo aqui com a gente. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Obrigada. Meus amigos, não é corintiana, é vascaína, mas aqui ela é Palmeiras, está aí ajudando o Palmeiras, mas é vascaína lá no Rio de Janeiro, todo mundo Falou sabe. que não é, viu? A família toda é vascaína, não queira enganar. Falou Né? que não é. Ela deve ser também. Mas, enfim, está aqui, ela está no Palmeiras. E no Palmeiras ela está fazendo um grande trabalho. A gente não pode negar. Está pondo o dinheiro suficiente para o Palmeiras se transformar num dos maiores clubes da América do Sul e talvez da América do Norte, né? Se bem que eu acho que lá para os Estados Unidos é difícil ganhar dos caras, porque o dólar pesa bastante e o mercado americano é mais dinâmico, né? Está mais acostumado com grandes transações, é outro mundo, né? O primeiro mundo aqui não é. Então, mas mesmo assim ela faz o que ela pode. Então, parabéns a Leila Pereira, muito boa entrevista e domingo tem mais, viu? E aí vai ser cara a cara com Michele Gianella. Você imagina duas mulheres querendo saber uma verdade da outra. Ah, é o que Leila vai é incrível. acontecer. Nossa, uma grande empresária, viu? Grande mulher investindo no futebol. Ela fala, eu não sou Tem satisfeita, intimidades não. assim, intimidades? Ah, muita. Trocamos muitas figurinhas. Opa. Tem coisa que eu não posso falar no ar também. Ah, legal. Então eu vou esperar. Olha, do Mesa Redonda para o Mesa Quadrada. Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues destacam no quadro de hoje as pichotadas nos estaduais pelo Brasil. Olha, é uma pior que a outra. Olá, você de casa, está começando mais um Mesa Quadrada. Ei, Vinícius? Beleza, Gui? Você de casa, bem-vindo, bem-vinda ao Mesa Quadrada. É isso aí, os estaduais pelo Brasil, hein? Estão a todo vapor, hein, Vini? Pois é, e cada lance à la Mesa Quadrada. E desde o começo o Corinthians estava dando sinais que não ia dar certo nada. Olha o Cássio. Perdidaço no lance, sorte dele que não saiu o gol, Gui. Mas olha a carinha, que homem lindo. Confira o replay. E o Jackson, hein? Agora a gente observa um lance em que o goleiro falha. Gol do Oeste, frango de Jackson. Pelo amor de meus filhinhos!
E vamos agora para a Bahia. Olha o que o goleirão Douglas Pires, do Juazeirense, fez, Vi. É o jogo entre o Juazeirense e Jacuipense. Falha feia. Desculpa, Celso, não sabia que era você. E o Soteldo, hein? Cara a cara, olha o gol que ele perdeu, Celcinho. É um gol que o pequenino Soteldo perdeu. Parecido com o do Agüero, hein? Olha lá, o Agüero também perdeu esse gol aí, mas fez 3, né? Perdeu também. Você aí de casa já quis ganhar uma camisa do seu ídolo direto das mãos dele? Já sim. É mesmo, cara? Eu queria a do Ronaldinho. E o que rolou no Bayern de Munique com o Kimmich, cara? Uma cena bem bacana. Ó, o Kimmich até quis ser bacana, né? Mas o outro torcedor vai lá e tá aqui. A gente observa que tinha uma criança ali, ó. A criança de verde foi pegar a camisa e pegou! E na Itália, um goleiro conseguiu fazer o que nunca ninguém fez, cara. Se liga. E aí vem o cruzamento na área, saiu o goleiro e falhou! O goleiro Micai, do Salernitana, contra o Benevento, Série B da Itália. É uma falha lastimável. Olha a cara de tristeza dele. É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Pra falar com a gente, já sabe, né, Vini? Muito fácil no Twitter. Você pode mandar sua mensagem com hashtag Mesa Quadrada. Ou no Instagram, siga-nos, mande direct, @Mesa Quadrada Oficial. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Eu queria deixar um abraço para o senhor Vinícius Rodrigues, né? Só isso. Cheio de gracinha, né? Deixa ele. Você, a gente vai se encontrar na redação. Bom, pelo menos está imitando um cara bom, né? Não está imitando um cara ruim. Né? Pelo menos está imitando um cara bom. Assim ele aprende. Ele está imitando melhor do que o próprio, quase. Tá sendo parecendo mais você do que você mesmo. Não, é verdade. Eu estou brincando aqui, mas uma vez eu estava chegando na redação e estavam vendo um jogo Corinthians e São Paulo, antigo. E aí eu ouvi e falei assim, mas por que o Vinícius está regravando esse jogo? O que é, né? Não, é você. Tá vendo? Bom, daqui a pouquinho o Santos enfrenta o River Plate do Uruguai pela partida de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. O único desfalque do técnico Jorge Sampaoli é o zagueiro Luiz Felipe. A tendência é a de que a equipe volte a atuar com 2 zagueiros nesse jogo. O uruguaio Carlos Sanches jogará em casa e falou sobre o confronto de logo mais. Va a ser un juego muy difícil porque sabemos que la llave son 180 minutos, cada uno de local se va a hacer fuerte y bueno, sabemos que va a ser un partido dividido, tratar de estar concentrado y poder tener el objetivo claro que es ganar, sacar una buena diferencia. Sabemos que podemos definirlo en nuestra casa, pero sería bueno llevar una linda diferencia de visitante, así que siempre buscando lo mejor nuestro, tratar de hacer un gran trabajo y nada, es lindo siempre volver a Uruguay para estar un poco con los familiares acá y bueno, que ellos también disfruten de estar conmigo. E o que vocês sabem do River Plate? O que vocês já viram? O que o Sampaoli passou para vocês? Sí, uno más que nada de ser uruguayo, mirar fútbol, tiene conocimiento más o menos del equipo que nos vamos a enfrentar y también lo que estamos viendo por video. Sabemos que es como todo uruguayo, aguerrido, con mucha fuerza, con mucha garra para poder sacar el partido adelante y bueno, tratar de contrarrestar todo eso y poder hacer nuestro juego, que va a ser lo que nos va a llevar una tranquilidad para definirlo en casa. Muito bom, então vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Santos. O Santos vai a campo com o Vanderlei, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Ourinho, Alisson, Diego Pituca, Jean Mota, Carlos Sanches, Copete e Derlis Gonzalez. O técnico é Jorge Sampaoli. É sempre bom lembrar que o Sampaoli já foi campeão da Sul-Americana, à frente da Universidade do Chile. E na época a Universidade do Chile apresentava um futebol vistoso, bonito de se ver mesmo, baseado no toque de bola. Claro que tinha bons jogadores na época também, mas
O Vargas estava jogando nesse Universidade do Chile na época, mas era um timaço gostoso de se ver, assim como é gostoso ver o Santos jogar hoje. Então, claro que é muito cedo para você criar qualquer expectativa, apontar qualquer favoritismo, mas eu vejo no Santos, aí na Sul-Americana, uma boa oportunidade de conquista de título, viu, Chico? Eu vejo o potencial no Santos de conseguir vencer. De conseguir vencer, a conquistar a taça, na verdade. Eu sou obrigado a concordar com você, também vejo, porque o Sampaoli é um especialista em futebol latino-americano, né? Em futebol sul-americano especificamente. Ganhou Copa América com o Chile. Ganhou Copa América com o Chile. Então ele tem mais chances aí de ganhar esse torneio que qualquer outro que ele for disputar esse ano. Mas enfim, eu acho que está em aberto todos os campeonatos que o Santos disputar. Não digo que vai ganhar todos, mas os dois ganham. Né? Esse aí talvez ganhe mais um. Agora não sei qual vai ser esse mais um. Né? Talvez seja, quem sabe, o Campeonato Brasileiro, não sei, se ele mantiver a regularidade, né? E o curioso... E ele tem mantido, né? Pois é, e o curioso, né, Chico? Ficou um monte de técnico reclamando que precisa de reforço. Tudo bem, ele também reclamou, pediu reforço. Chegou o Cueva, não veio ainda centroavante para ele, um atacante, um 9 de área. Ainda assim, ele está se virando com o que tem e muito bem, sem querer rimar. Né? Se vira com o que tem, porque o negócio dele é posicionamento, né? Treino. Não é tanto jogador, é mais posicionamento. Então, o cara que está lá tem que fazer aquilo que ele mandou fazer naquela posição que ele está. Então, quer dizer, é posicionamento, é tática de jogo, é rapidez, saída de bola, passe certo, acerto de passe quase de 80% em todos os jogos. Então, quer dizer, é um outro estilo, né? É um outro padrão. Por ser um treinador argentino, o Sampaoli, é mais fácil? Vocês acham que ele prepara o time melhor para enfrentar esses uruguaios? Tipo, na questão eu entendi da essa parte pergunta. Psicológica, da catimba. Não, sem dúvida. E os uruguaios já entram em campo meio assim, né? Opa, é o Sampaoli, né? Não é qualquer imbecil que está lá. Sabe? Já ficam ali com a pulga atrás da orelha. Porque você sabe que boi preto conhece boi preto, como diria o nosso querido Leão Lobo, a respeito dos gays. Mas eu e o Flávio adotamos essa filosofia para o jogador de futebol. Jogador de futebol conhece jogador de futebol. Gringo conhece gringo. E todo mundo sabe que o Sampaoli é um excelente gringo. Você sabe que eu acho que não. É porque você é argentino. Não. É pelo estilo do Sampaoli. O Sampaoli é o estilo do futebol vistoso. Uhum. Então ele não é muito adepto dessa coisa da catimba. Então o que ele vai pedir para os jogadores dele? Joguem. Como tem feito e como fez com outros times. Mas os times que ele dirigiu nunca teve essa... Não, a confiança está na maneira de jogar. Tá. Na capacidade de criar jogadas e finalizar e fazer gols. Isso é confiança. Então o cara que está preocupado só em se defender, em catimbar, em segurar o jogo, aí tudo bem. Mas o Santos sabe que ele pode jogar, tem condições de jogar, de criar e vai para cima. Então eu acho que pela característica do Sampaoli, essa coisa mais sul-americana, do confronto, do pega-pega, isso não existe não. Bom, nessa noite o Atlético Mineiro tem jogo decisivo pela segunda fase da Copa Libertadores na partida de ida e empate em 2-2 fora de casa contra o Danúbio. Levir Coupe contará com força máxima e aposta na experiência dos campeões do elenco para avançar na competição. O resultado conquistado pelo Atlético fora foi bom demais. 2 gols na cara do adversário, joga por dois empates ou 2 possibilidades de empate, 0-0. 1-1, até mesmo 2-2, leva a decisão para os pênaltis, então é muito confortável a situação do Atlético. Nessa fase preliminar, né, a grupos na Libertadores da América, que já é um mata-mata, o ideal é você não perder fora e fazer gols. Por isso a situação de São Paulo, vai falar daqui a pouquinho, é muito delicada. O do Atlético não, o Atlético deve carimbar passaporte e avançar com tranquilidade para a próxima fase, que também é mata-mata. Eu concordo com você. Eu acho que o Atlético Mineiro, se conseguir o reforço do Tardelli, vai dar trabalho esse ano aqui. Vai dar trabalho. Porque o Tardelli é um grande jogador e está em forma, viu? Sempre esteve em forma, mesmo na China. Então, na verdade, que era chamado até para a seleção brasileira. Então, eu acho que o Atlético Mineiro é um dos grandes candidatos a ganhar essa Libertadores, viu? No Flamengo, o clima ainda é pesado por conta da tragédia com os garotos no Ninho do Urubu. Às vésperas do clássico contra o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara, o clube tenta reunir forças para seguir em frente, mas a missão não é nada fácil. O Flamengo recebeu nessa manhã uma visita de membros da Defensoria Pública, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério do Trabalho.
O centro de treinamento do clube pode ser interditado por conta do incêndio que vitimou 10 jogadores da base do clube e deixou outros 3 feridos. O meia Diego afirmou que conhece bem a estrutura da equipe rubro-negra. Cheguei em 2016, as estruturas eram todas de containers. Eu utilizei todas essa estrutura em 2016 e a partir dali vim acompanhando a evolução do clube. Mas é claro, as questões técnicas e burocráticas eu não estou aqui para falar sobre isso. Ontem o jogador foi ao hospital visitar Cauã Emanuel, de 14 anos, um dos feridos na tragédia. Está se recuperando bem, obviamente, né, um pouco triste. E eu peguei o telefone dele, a gente estava conversando, mandei uma foto para ele, tudo, né, da nossa foto junto. E ele mandou uma foto para mim comemorando o gol e falando justamente, cara, eu conheço essa comemoração, pô, eu me inspiro em você e tudo. O incêndio da última sexta-feira fez com que a Federação Carioca de Futebol remarcasse os jogos da semifinal da Taça Guanabara para quinta-feira. Sendo assim, menos de 7 dias após a fatalidade, o rubro-negro tem jogo decisivo diante do Fluminense. Nós temos que encontrar forças, né, para que isso possa de alguma forma servir como inspiração também para nós. É o nosso trabalho competir. Quinta-feira tem um jogo muito importante e nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos para vencer. E até por esses garotos aí. É compreensível a emoção do Diego. Aliás, muito nobre também a postura dele de visitar, né? Aliás, o Cauã Emanuel já recebeu alta e não só, é claro que isso gera uma dor em todos nós, porque são jovens com um futuro brilhante pela frente e vítimas, eu não considero tragédia, mas negligência, né? A partir do momento houve descuido, acho que a gente não pode partir do pressuposto de que não vai acontecer nada se existe risco. Né? Se existe risco, se poderia ser diferente por uma questão de segurança, deveria ter sido. Então, porque aí sim, em caso de tragédia, você pode proteger as pessoas, proteger garotos que tinham um sonho que o Diego, por exemplo, conseguiu realizar, que foi garoto também, fez parte da base, aliás, destacou na base do Santos em 2002, quando o Santos foi campeão brasileiro. Então, tudo isso comove, é o exercício da empatia. É o exercício da empatia. E, sinceramente, não é uma questão de culpabilizar, de caçar as bruxas, mas de apurar realmente as responsabilidades para que haja uma punição, para que isso não se repita. A questão é, a punição não vai trazer os garotos de volta, mas muda uma maneira de ver as coisas. Tem as que ter pessoas, punição, quem trabalha com dinheiro nesse país precisa entender que não é só o dinheiro. O lado humano tem que ser preservado e está acima de tudo. E não é gasto garantir uma estrutura para a segurança desses meninos. Eu tenho falado muito isso em várias circunstâncias. Uma coisa é gasto, outra coisa é investimento. O clube está fazendo um investimento porque vai fazer dinheiro com esses garotos. Vai fazer dinheiro com esses garotos. Então, invista, gaste um pouco mais, mas garanta a segurança daqueles que precisam sobreviver. E o fato de ter 30 autuações, lá, alvarás negados, no caso lá, eu acho que há um erro, tanto por parte da prefeitura, que não lacrou. Gente, é aquela coisa. Quanto por parte do aquela time, coisa gente. que no Brasil impera. A gente não quer fazer que é a bruxas, questão. mas há responsabilidade. Sim, mas é uma cultura do brasileiro que está em Brasília, está nos nossos governantes, está em tudo quanto é canto. É o chamado jeitinho. Porque o bar do seu Zé da esquina, Chico Lang, a prefeitura vai lá e lacra. Isso, sem falar em situações em que se você de repente deixar um dinheiro por fora, você pode ganhar a condição de atuar. Isso acabou, gente. Isso acabou, gente. Acabou. O Brasil hoje é outro. Eu falei para vocês domingo passado que ia haver interdição, ia haver o fechamento do CT
do Flamengo, como vai haver. O CT vai ser fechado. O CT vai ser fechado, vai ser apurado, vai ser reestudado. Você viu que hoje já baixou lá uma turma para fechar o negócio e vai fechar. E o Flamengo vai ter que morar no hotel, vai ter que ir para um hotel, treinar na Gávea de novo, enquanto tudo se resolve. E as pessoas vão ser punidas sim. O país hoje mudou. Tem que ter isso. E hoje existe ainda aquele negócio do jurídico, né, querer moralizar o país. E não mudou nada. Vieram as eleições e o jurídico continua com essa intenção. E eu não acho ruim, não. Eu acho que alguém tem que ter essa intenção. Bom, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa e o jurídico está fazendo. Então é isso aí, vão fechar o CT do Flamengo e o Flamengo vai ter que voltar aos poucos, ter consciência disso e muita gente vai ser punida. Bom, como se não bastassem aí as notícias muito tristes dos últimos dias, hoje nós temos uma perda muito significativa também para o mundo do futebol. Gordon Banks, ex-goleiro da seleção da Inglaterra e conhecido no mundo todo por essa defesa aí, ó, essa que você está vendo espetacular na Copa de 70, na cabeçada de Pelé, morreu nesta terça-feira aos 81 anos. O rei do futebol, inclusive, usou a conta dele no Twitter para dizer que a posição de goleiro mudou muito com o tempo, mas se Banks ainda jogasse, seria um dos melhores. Banks atuou por Stoke City, Leicester e foi o goleiro titular da seleção inglesa na campanha do título na Copa de 66. A causa da morte não foi divulgada, mas há 3 anos Banks lutava contra um câncer renal. Notícia triste, né, gente? E essa luta contra o câncer sempre muito difícil, sempre muito complicada. De qualquer forma, Gordon Banks tem um nome na história, foi campeão do mundo. E é curioso porque raramente você se lembra de um goleiro por alguma defesa marcante. Se você pensar, puxar pela memória, sei lá, 30 anos de profissão e eu lembro de 3, 4 defesas inesquecíveis, né? Quer dizer, eu posso até citá-las aqui. Uma delas, a do Rodolfo Rodrigues, quando jogava contra o Santos, né? A do Marcelo Groi, recentemente, numa partida do Grêmio pela Libertadores. Aquela do Cássio, no chute do Diego Souza, na Libertadores de 2012. E a do Gordon Banks, em 1970, quando o gol parecia desenhado, ele teve todo o reflexo, a impulsão para ir... É uma defesa mágica, é uma defesa fantástica. Então, todos os nossos sentimentos e que ele... descanse em paz. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre fui muito fã dos goleiros ingleses. Eu sempre joguei no gol, né, quando garoto. Então eu assistia jogos quando podia, porque não existia internet. A gente via no cinema, né, o Canal 100 fazia alguma coisa internacional. Então a gente acompanhava sempre. Agora, o Gordon Banks tinha uma grande vantagem como goleiro, né? Ele era como o leão. Debaixo dos 3 paus ele era um monstro. Era difícil levar gol. E chegava dentro da área, chutava, mandava no ângulo e ele ia buscar. Reflexo. É um reflexo espetacular. Todos os goleiros da época dele eram assim. E os ingleses principalmente. Então, deixa, sim senhor. Ô Chile, para de falar ok, já sei. Eu tenho que completar meu raciocínio, meu amigo. Não dá para você ficar falando ok. Obrigado. Então é assim. O cara, ele tá na crista da onda, faz grandes defesas e entrou para a história do futebol mundial. A gente está de volta e o assunto agora é o Corinthians do Chico Lang. Com o início de temporada abaixo do esperado, o técnico Fábio Carille corre contra o tempo para arrumar o time. Quinta-feira já tem jogo decisivo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Jonas Campos tem o noticiário do Timão. O que Fábio Carille ainda procura não é segredo para ninguém. Eu estou procurando ainda a forma ideal de jogar. Eu sei que eu não posso demorar. O principal problema defensivo da equipe na temporada também não é segredo, a bola aérea, já que 7 dos 9 gols sofridos pelo Timão em 2019 saíram de jogadas pelo alto. Tem acontecido, a gente está procurando já melhorar, trabalhar todos os dias, acabando os treinos, a gente está procurando fazer um específico, no dia a dia fazer bola parada, para evoluirmos e dar sequência no trabalho. Ajustes necessários em uma semana importante. Domingo pelo Paulistão tem clássico contra o São Paulo na Arena de Itaquera. Mas antes disso, na quinta-feira, o Timão recebe o Racing, líder do campeonato argentino, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Partida que o professor Fábio Carille já deixou bem claro. Será o principal desafio do Corinthians
até aqui. Uma equipe que está liderando o campeonato argentino, que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro. Então, para mim, vai ser o maior desafio. Pensando no duelo contra os argentinos, Carille esboçou o Corinthians no treino desta terça com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Carlos Augusto, que retornou da seleção sub-20 e vai para o jogo na vaga do suspenso Danilo Avelar, fora devido à expulsão contra o Colo-Colo na última Libertadores. Meio-campo teve Ralf, Ramiro, Sornosa e Jadson, e mais à frente Wagner Love e Gustavo. A atividade com os titulares não pôde ser gravada, mas o goleiro Cássio deixou o campo com uma pancada na coxa direita, deu lugar a Walter e passa a ser uma preocupação para o jogo de quinta. O recém-chegado volante Júnior Urso, desde ontem, já treina normalmente no campo com os companheiros, e o paraguaio Romero, que também vem treinando, voltou a conversar com a diretoria sobre uma possível renovação de contrato. Depois de um afastamento entre as duas partes, as negociações foram retomadas e a permanência do artilheiro da Arena de Itaquera é vista com mais otimismo por aqui. E, sinceramente, não sei o que pensa você, vou descobrir agora. Eu entendo que o Romero faz muita falta. O Romero faz muita falta ao esquema do Carille, é um jogador importante. Muita gente pode falar assim, não é craque, não é isso, não é aquilo, mas é um jogador voluntarioso, jogador participativo, disciplinado taticamente, e não adianta. Já era com Carille, Romero e mais 10, e se ele renovar, vai ser Romero e mais 10, você pode apostar. O Romero é aquele tipo de jogador que se encaixou no clube. Talvez ele não faça sucesso em outro clube, como fez no Corinthians, mas com ele se casou, quer dizer, então acho que vale a volta da conversa. Ele é um ídolo da torcida corintiana, ele foi muito útil ao Corinthians nesse período em que ficou, vestiu a camisa alvinegra e pronto, eu vejo com bons olhos e acho que é um baita reforço a renovação do Romero com o clube, Chico. Esse pênalti que ele bate no Praz aí no final do campeonato, meu coração quase saiu pela boca. Que eu pensei que era mandar por cima. Mas ele é assim mesmo. Ele é a espontaneidade em pessoa. Aquilo que ele vai fazer ninguém sabe. De repente ele ilude o adversário de uma tal forma e é o artilheiro da Arena, o artilheiro de Itaquera. Quantos gols ele tem? 22? 21? Você quer não lembro de número agora. Mas passa de 20. Então, quer dizer, o cara realmente merece uma oportunidade. Eu fiquei super feliz ontem quando eu vi essa notícia que eles entraram num acordo novamente. E espero que o Corinthians respeite esse acordo e que faça do Romero novamente um grande jogador dentro do esquema. Porque ele é o tal cara que ele não jogou no gol, mas se precisar ele vai pro gol. Ele vai pro gol. Agora é baixinho, não pega nada. Eu não sei, chega lá. Eu me lembro de baixinhos que pegavam tudo. Cláudio dos Santos, na década de 70. Isso aí é da minha época, né? Como diria o Miller. Na minha época. Mas esse é o Cláudio. Cláudio era baixinho e pegava tudo. E deu ruim, como se diz na Júlia, deu ruim na transação Corinthians-São Paulo-Lucão. O Lucão não passou nos exames médicos e o Corinthians desistiu da contratação. A gente está vendo ali num lance que ele falha, justamente contra o Corinthians, ele foi amaldiçoado pela torcida do São Paulo nesse jogo aí, quando ele venceu por 6-1. E o André Santos, eu lembro que falou aqui no Mesa Redonda que contrataria o Lucão. O tempo passou e tentou a contratação, é verdade, mas não deu certo. Tem uma incerteza quanto à utilização dele no primeiro semestre e como seria feita também a divisão dos salários do Lucão. Mas, como vence em junho desse ano o contrato dele com o São Paulo, nada impede dele vir para o Corinthians no segundo semestre. O São Paulo tem uma missão dificílima quarta-feira para avançar para a próxima fase da Copa Libertadores sem precisar passar pela agonia dos pênaltis. É vencer o Tajeres por 3 gols de diferença. Nessa hora, todas as armas disponíveis são utilizadas pelo técnico André Jardine, como fechar o treino e esconder a escalação. Veja com Osmar Garrafa. Michele, pouco pôde se ver no último treinamento do São Paulo antes da decisiva partida de amanhã contra o Tajeres no Morumbi, 9h30 da noite, pela pré-Libertadores. Vale lembrar que no primeiro jogo o São Paulo perdeu por 2-0 na Argentina, em Córdoba, e agora se fizer o mesmo placar, ou seja, 2-0, a decisão vai para os pênaltis.
Para o São Paulo se classificar direto, Michele, o tricolor tem que vencer por 3 gols de diferença. Hoje, eu repito, a atividade, mais uma vez, foi liberada apenas para nossa observação os 15 minutos de aquecimento, ou seja, não sabemos qual time o técnico André Jardine vai levar a campo. O que nós sabemos é que o Hudson está suspenso e o Lisiero foi vetado pelo departamento médico. Esses 2 jogadores são desfalques. O Anderson Martins pode ser novidade, está liberado pelo DM, treinou normalmente ontem, hoje também, e pode aparecer como novidade na zaga. O Luan, que retornou da seleção sub-20, deve ganhar uma oportunidade entre os titulares, até porque o Hudson está suspenso. E a informação que nós obtivemos ontem é que o garoto Anthony pode ganhar uma oportunidade no time titular, hein? Ontem ele treinou entre os titulares, mas não sabemos com qual formação. Existe a possibilidade do Hernanes jogar até como um segundo volante, trazendo o Nenê para o meio. Mas tudo isso é mistério, o time só será definido momentos antes da partida. O Pablo e o Bruno Pérez, esses 2 jogadores não enfrentaram a Ponte Preta e retornam à equipe. Pelo menos estão à disposição do técnico André Jardine. Por aqui ninguém confirma de forma oficial, mas caso a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores não aconteça, dificilmente André Jardine venha a ser mantido no cargo. Pelo menos é o que se comenta aqui nos bastidores. O time, eu repito, só será definido momentos antes da partida. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo marcou um único gol e, repito, precisa de uma diferença por 3 gols de diferença para avançar à próxima fase direta da Copa Libertadores da América. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, é praxe no futebol brasileiro, né? O primeiro a pagar o pato pelos maus resultados, falta de títulos, é o técnico. No São Paulo não tem sido diferente, não. Desde a conquista do tricampeonato com Muricy Ramalho entre 2006 e 2008, nada menos do que 18 treinadores estiveram no Clube do Morumbi. E o nosso repórter Marcelo Bazégio, do site gazetesportiva.com, preparou uma reportagem mostrando como foram essas mudanças no atual mandato do presidente Leco. O técnico André Jardine é mais um a ficar na corda bamba no São Paulo. Nos últimos anos, o tricolor se acostumou com a curta permanência de seus treinadores, mesmo após a diretoria bancá-los no cargo. O primeiro a sentir na pele a divergência entre diretoria e presidência foi Rogério Ceni. Após a eliminação para o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, o diretor de futebol Vinícius Pinotti garantiu o ídolo no cargo. Pouco tempo depois, no entanto, Ceni foi demitido com somente 37 jogos, em que acumulou 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Posteriormente, foi a vez de Dorival Júnior. O treinador livrou o São Paulo do rebaixamento em 2017 e no ano seguinte não resistiu aos resultados ruins no Paulistão, mesmo com o Raí fazendo todo o esforço para a sua permanência. Dorival comandou o tricolor em 40 jogos, somando 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Diego Aguirre foi a última vítima. Raí chegou a garantir que a demissão do treinador uruguaio não estava em pauta, apesar do desempenho ruim do São Paulo no segundo turno do Brasileirão. Às 5 rodadas do fim do campeonato, o treinador acabou demitido com 43 jogos à frente da equipe, pela qual conquistou 19 vitórias, 15 empates e sofreu 9 derrotas. E aí, torcedor são paulino, dá pra confiar no discurso da diretoria? Mas claro que não, né? Se perder, se foi eliminado pelo Tajeres, pega o banquinho, né? Tchau, já era, acabou, já é a crônica, qual era o nome? A crônica de uma morte anunciada? Isso, crônica de uma morte anunciada. De uma morte anunciada. É isso, mais do mesmo, 14 meses, 4 treinadores. Faz as contas, dá uma média de um pouco mais de 3 meses para cada treinador. Aí eu faço uma pergunta, é tempo suficiente para você fazer um trabalho? Não. E agora, é a administração de São Paulo que é ruim, né? A administração de São Paulo que não dá sequência. E quando você não tem sequência de trabalho, você não tem como produzir frutos, né? É isso aí. Produzir bons frutos. Às vezes você produz frutos ruins, mas quando você tem uma sequência um pouco maior, você produz os bons. Infelizmente, o Jardine caminha para o fim. Não deveria.
Redes sociais, pode colocar na tela, chileno, nosso facebook.com/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, tá bombando. Vamos ver agora os twitters que a galera mandou durante o programa? Olha só, o Hélio Sotero, Daverson já passou dos limites, não daria outra chance, pois ele já é reincidente, vai aprontar de novo. Hélio de Capão Redondo. O que mais que temos? José Luiz, Felipão deveria afastar o Daverson do Paulistão para o atleta tentar reconquistar a confiança do treinador nas demais competições no ano, sabendo que seria a última oportunidade de brigar por uma vaga no elenco do Palmeiras. Valeu, José. Emerson Sakai, todo ser humano erra. E o Daverson já errou demais. Já é a segunda cusparada que ele dá e tá sempre em polêmicas, não merece jogar em nenhum time grande. E tem o WhatsApp da galera, chileno, hoje? Vamos lá? Vamos colocar no ar? Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Eu sou São Paulina, mas eu não acredito que o São Paulo vai passar de fase com esse time sem alma e um técnico muito fraco. Boa noite a todos. Adoro vocês. Tchau. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Eu daria, assim, uma chance para o Daverson. Sou daqui do Vista Alegre, Zona Norte de São Paulo. Tô junto com o Filipão. Pisou na bola, Filipão, ó. Rua. Boa tarde, Michele. Meu nome é Enio, falo de Recife. Olha, o Daverson merece oportunidade sim, viu? Todo mundo erra e ele tem tudo para dar certo no Palmeiras. Abraço. Muito bom receber os vídeos de vocês, viu? Amanhã a gente coloca mais no ar. Obrigada, beijão. E no comecinho do programa a gente perguntou se você daria mais uma oportunidade para o Daverson e o pessoal disse que não. 67% dos votos. Tá certo? Bom, a gente fica por aqui encerrando o Gazeta Esportiva homenageando Ray Manzarek. Chileno. Esse tecladista The Doors. The Doors eu conheço. Opa, The Doors. Aleluia. Que ainda completaria bem. Hoje 80 anos. Chileno, arrasando sempre. Beijo. The Doors. Tchau. Tchau.